Bom dia, oitavo ano. Vamos fazer a correção dos exercícios de história que eu passei para vocês na aula passada, né? Lá do capítulo 5, Revolução Francesa, né? Então vamos à página 52. Deixa eu ajeitar aqui que estou meio torto aqui. Então vamos lá, página 52. Observando aí, né, essa charge, né, vocês vão responder: que setores sociais franceses da época estão representados na imagem? Então, a gente tem aí os três estamentos, não é isso? A sociedade francesa, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, né? A gente tem aí, olha, o povo que está carregando o clero e a nobreza, né? Então, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Bem, 2. Essa gravura foi produzida em um contexto de crise socioeconômico. Em sua opinião, ela representa o ponto de vista de qual setor da sociedade francesa da época? Justifique sua resposta. Ela representa o quê? O terceiro estado, né? Pois é o terceiro estado que está curvado, né? Ele que está carregando os outros dois estados, o segundo e o primeiro estados. Tá? Então, representa o terceiro estado, porque carrega o segundo e o primeiro estados. Certo? Número 3. Na época em que a gravura foi produzida, a filosofia iluminista estava se difundindo na França, onde vieram muitos pensadores. Que relação é possível estabelecer entre as ideias iluministas e a situação representada na imagem? Bem, significa que a ideia iluminista ajudou a disseminar críticas às condições sociais e econômicas do antigo regime, intensificando esse sentimento de revolta, né? Daí a revolução ter acontecido na França, tá? Página 53. Lá no Zoom. Durante o governo de Luís XVI, a dívida pública estava muito alta. Para equilibrar as finanças, o governo propunha o aumento de impostos, o que provocava descontentamento popular. Na sociedade contemporânea, que outras opções você julga eficientes para conter as dívidas públicas? Então, na nossa sociedade, né, nos dias de hoje, que medidas você acha justa para conter as dívidas públicas? Vou acender a luz para dar uma clareada aqui. Então, vocês podem dizer que há uma resposta pessoal, obviamente, né? Mas vocês podem fazer uma relação entre investimentos sociais feitos pelo Estado por meio de políticas públicas, né? Arrecadação de impostos que também vão contribuir, né, para que as dívidas públicas sejam sanadas e dar mais empregos ao povo, né? Procurar dar mais empregos ao povo, tá certo? Agora mesmo, diante dessa pandemia, né, o país vai viver um movimento de bastante dívida, né? Ele vai sair mais endividado do que já estava, né? Porque não está arrecadando praticamente nada, as pessoas não trabalham, né? O Estado tem que bancar as pessoas com bolsas, com isso, com aquilo. Então, quer dizer, vai sair daí com mais dívidas do que estava antes, tá certo? Vamos para a próxima página. Página 55. Documentos em foco. Em defesa da propriedade. Provavelmente já leram o texto, né, que fala o artigo 17º, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelece que, sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, dela ninguém pode ser privado, salvo quando a necessidade pública, legalmente verificada, a exigir, evidentemente, e com condição de uma justa e prévia indenização. Aí tem as perguntas. De acordo com o 17º artigo da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em que condições o Estado poderia retirar a propriedade de um cidadão? Então,
de acordo com esse artigo, o Estado pode tomar a propriedade de um cidadão em caso de necessidade pública, mediante pagamento de indenização. 2. O conteúdo desse 17º artigo se contrapôs aos direitos naturais defendidos pelos filósofos iluministas? Comente. Claro que não, né? Pois entre os direitos naturais defendidos pelos iluministas estava o direito à propriedade. Apenas Rousseau, né, se opôs à propriedade privada, considerando a origem das desigualdades sociais. Tá? Página 57. Vamos lá. Página 57. Viver, participação política e cidadania. Então, vocês vão ler esse texto aí para responder as perguntas. Número 1. Como a cidadania se manifestou no povo parisiense no contexto da Revolução Industrial? Da Revolução Francesa. Então, como a cidadania se manifestou no povo parisiense no contexto da Revolução Francesa? Então, durante a Revolução Francesa, o povo parisiense manteve-se informado e atento aos acontecimentos. As notícias eram discutidas coletivamente nas ruas. Homens e mulheres interessavam-se por assuntos da cidade. Tomaram consciência do seu direito a participar da política e lutaram para garanti-lo. Nesse contexto, exerciam a cidadania, pois viam-se como indivíduos com direitos e deveres definidos por lei. Número 2. De acordo com o texto, lentamente, na França revolucionária, aumentou o número de pessoas que perceberam o impacto da política nas suas vidas privadas. Na realidade em que você vive, que impactos a política tem na sua vida privada e na da comunidade? Aí é uma resposta bem pessoal, né? Vai depender aí do bairro que você vive, né? Vamos falar da cidade de forma geral. Bem, a política agora ela está sendo bem aplicada em nossa cidade diante da pandemia, né? Visto que o prefeito está se colocando à frente, né, das ações para conter o avanço dessa pandemia, né? Então, a política hoje está sendo bem aplicada, né? Há tempos não víamos a prefeitura agindo com tanta rigidez e com tanta rapidez como hoje estamos vendo. Letra B. Que ações individuais ou coletivas do seu cotidiano você considera serem exemplos de exercício de cidadania, capazes de estimular o sentimento de pertencimento ao corpo político da nação? Por quê? A mesma coisa a gente pode falar, né? De acordo com a pandemia, nós nos fazemos cidadãos quando nós permanecemos no isolamento, né? Em casa, porque nós não vamos sair correndo o risco de ser contaminados pelo vírus, né? E, se formos contaminados, a gente vai inflar ainda mais os hospitais, que já estão sobrecarregados, né? Então, é um ato de cidadania nós permanecermos em isolamento social. Tá? Número 3. Você sabe o que significa democracia participativa? Conhece alguns exemplos dessa prática no contexto atual? Pesquise o assunto e registre as informações. Então, democracia participativa é um regime democrático em que o povo exerce poder diretamente sobre a tomada de decisões políticas, né? Então, a participação popular, um exemplo, né, no orçamento participativo, é um exemplo dessa prática, tá certo? De cidadania participativa, né? Quando o governo chama para se reunir, para fazer, né, definir onde vai aplicar tal verba, né? Aquilo é uma ação participativa, uma ação de cidadania participativa, tá? Porque a população vai dizer onde o governo deve investir determinada verba, tá? Letra B. Mobilize seus conhecimentos e diferencie a democracia representativa
da democracia participativa. Então, democracia representativa, né, é aquela que a tomada das decisões políticas e administrativas do governo é função dos representantes do povo eleitos pelo voto. Tá? Então, nós elegemos o candidato X para ele falar e agir em nosso nome. Né? Essa é a democracia representativa. O político age em nosso nome. A democracia participativa é aquela em que o cidadão participa da tomada das decisões, sem a necessidade de eleger um representante. Tá? Letra C. Após a pesquisa, reúna-se em dupla e discutam. Que relação há entre cidadania e democracia participativa? Então, não tem que discutir em grupo, né? Você discutiu você e você mesmo, né? Você com você mesmo, tá? Então, vocês podem dizer, né, que a democracia participativa é uma forma de exercício da cidadania, né? Pois por meio dela é possível o cidadão opinar, debater, propor, votar em assuntos que interferem no coletivo, tá certo? Página 58. Leia o texto e responda as questões. Um minutinho. Então, vocês leram o texto e vamos às questões. Com suas palavras, comente a situação socioeconômica da França pré-revolucionária indicada no texto acima. Como era a França, né, que está indicada aí no texto, antes da Revolução, né? Vocês vão dizer que a França vivia sob tensão social gerada pela fome, né, nas famílias mais pobres, né? Então, é uma tensão social vivida pela fome, né, nas famílias mais pobres. Letra B. Identifique e comente uma situação da França pré-revolucionária que agravou as tensões e culminou com o início da Revolução em 1789. Aí vocês podem dizer que a carga tributária que recaía sobre o terceiro Estado, os gastos do governo com o luxo da corte e com as guerras, o autoritarismo do monarca, os privilégios desfrutados pelos nobres e clérigos, tudo isso, né, contribuía para que essas tensões se agravassem, né, nessa França pré-revolucionária e a França chegasse ao início da Revolução em 1789. Beleza? Número 2. Em maio de 1789, pressionado pela crise econômica, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, assembleia formada por deputados das 3 ordens sociais da França. Contudo, houve divergências entre os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estados na votação sobre a questão dos impostos. A. Quais eram as ordens sociais da França e qual situação motivou as divergências entre seus representantes na Assembleia dos Estados Gerais? Aí a gente vai falar que essa é a letra A, né? A gente pode falar que o primeiro estado composto pelo clero, né, as ordens sociais. O primeiro estado era composto pelo clero. O segundo estado era composto pela nobreza. O terceiro estado pelo povo, né, composto pelo povo. As divergências ocorreram porque, embora o terceiro estado tivesse em maior número, teria um peso igual a dos outros 2 estados, né, na votação. Ou seja, pegaria um representante do primeiro estado, um representante do segundo estado, um representante do terceiro estado. Como somente o terceiro estado queria modificar, né, a economia ali na França, né, ele sairia perdendo, seria voto vencido, porque esses 2 estados, né, votariam juntos, somariam 2 votos contra 1. O terceiro estado sairia perdendo. Os privilégios do primeiro e segundo estado continuariam, então. Tá?
Letra B. Identifique e comente outra situação da França pré-revolucionária que agravou as tensões e culminou com o início da Revolução em 1789. Não, essa já foi. Tô louco. É a letra B da número 2. Letra B da 2. Como os deputados do terceiro estado reagiram às divergências mencionadas acima? Os deputados, como eles agiram a essas divergências do voto, né? Que estão listados aí em cima. Então, vocês podem dizer que, descontentes, recusaram-se a participar da Assembleia dos Estados Gerais. Tá? E, junto a alguns representantes do clero, formaram a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Constituição que limitava o poder do rei e acabaria com os privilégios do primeiro e segundo estados. Certo? Por que o clero participa aí, junto com o terceiro estado, da confecção dessa nova Constituição? Porque o clero não queria perder as suas terras, tá? Por isso que ele participa. Tinha um interesse também. Letra C. Você avalia que a reação do terceiro estado foi adequada? Por quê? Então, é uma resposta pessoal, mas vocês podem, né, dizer que ela foi coerente com base na situação histórica em que eles viviam, né, de serem explorados. Tá? 3. Entre 5 e 6 de outubro de 1789, ocorreu a Marcha para Versalhes, um dos fatos mais importantes do início da Revolução Francesa. A gravura a seguir, produzida na época e de autoria anônima, é um registro desse acontecimento. Observe. A. Descreva a cena representada na gravura e explique a situação histórica que ela representa. Então, a gente pode ver que a imagem mostra mulheres empurrando um canhão, né, e empurrando machados e lanças. Ela representa a participação feminina nos confrontos populares contra o governo, no episódio conhecido como Marcha para Versalhes, em 5 de outubro de 1789. Letra B. Explique a importância da Marcha para Versalhes no contexto revolucionário francês. Podemos dizer que cerca de 7.000 mulheres parisienses foram para Versalhes para protestar contra a escassez e o elevado preço do pão. O movimento foi vitorioso e o rei se comprometeu a resolver a questão. Número 4. Em 1792, após a Áustria declarar guerra à França, em apoio ao rei Luís XVI e aos contra-revolucionários, um oficial do exército francês compôs um canto de guerra. Os revolucionários repetiram esse canto na luta em que derrotaram os inimigos estrangeiros e a canção se popularizou. Em 1795, a Marselhesa foi declarada canção nacional da França, porém foi proibida, ao fim da Revolução Francesa. Em 1879, foi transformada em hino nacional e ainda hoje se mantém como tal. Conheça a sua parte inicial. Então, a gente tem aí, né, o hino da França, a Marselhesa, né? Allons enfants de la patrie, de vous là en arrivée, cantez-nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, migis et féroces soldats, ils vivent et disent dans vos bas, vos jeux vos será. E por aí vai. Français. Então diz assim: avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. O estandarte ensanguentado da tirania contra nós se levanta. Ouves nos campos rugirem esses ferozes soldados? Vêm eles até nós, degolar nossos filhos, nossas mulheres, as armas, cidadãos. Formai-vos batalhões, marchemos, marchemos. Agora vocês vão responder aí. Que razões motivaram a Áustria e a Prússia a enviar forças militares à França em apoio a Luís XVI? Isso. Então vamos lá.
Ambas eram monarquias absolutistas e desejavam evitar que o movimento popular francês se expandisse para outras nações, colocando em risco outras monarquias, né? Então, elas não queriam a expansão dessas revoluções em suas monarquias. Letra B. Na sua opinião, a interferência estrangeira na Revolução Francesa era aceitável? Por quê? Vocês podem dizer que ela pode ser favorável à tentativa dos aliados de manter a ordem vigente na França, né? Ou contrária, já que ela contrariava a soberania da sociedade francesa para decidir os seus rumos. Então, é uma resposta meio ambígua, tá? Letra C. Na estrofe acima da Marselhesa, hino nacional francês, que passagens se relacionam à atuação dos exércitos estrangeiros e dos contra-revolucionários na França? Diante disso, que apelo é feito aos franceses? Aí a gente vai ver que o estandarte ensanguentado da tirania contra nós se levanta, ouvi nos campos rugirem esses ferozes soldados. Vêm eles até nós degolar nossos filhos, nossas mulheres. O apelo é para que o povo francês se arme e lute contra os inimigos. Tá? Número 5. No contexto da Revolução Francesa, indique quais eram as forças revolucionárias e contra-revolucionárias. As forças revolucionárias eram formadas pelos trabalhadores urbanos, né? Burguesia, mulheres, camponeses, alguns clérigos e nobres que exigiam mudanças. As forças contra-revolucionárias eram o rei, né, sua família, as tropas leais ao monarca, membros do clero e parte da nobreza, todos apoiados por países estrangeiros. Número 6. A Assembleia Legislativa, que se formou durante a monarquia constitucional, seria escolhida por meio do voto censitário. Em que medida esse tipo de voto representou uma barreira à participação política dos setores populares da sociedade francesa na escolha dos deputados? Porque determinava que apenas poderiam ser eleitores os homens que comprovassem determinada renda anual, excluindo a população mais pobre. Tá? Número 7. A Revolução Francesa foi um processo complexo que se estendeu por uma década, de 1789 a 1799, e conheceu diferentes fases marcadas por avanços, rupturas e tensões. Uma dessas fases foi a monarquia constitucional. Sintetize, monarquia constitucional. Então vamos lá. Ela se deu com a aprovação da Constituição, cujas leis limitaram o poder do rei e estabeleceram maior igualdade de direitos entre os cidadãos franceses. Contudo, algumas desigualdades, como a adoção do voto censitário, permaneceram, né? Somente algumas pessoas poderiam votar, nem todos poderiam votar. Isso é o voto censitário. Tá? 8. No estudo deste capítulo, você teve contato com muitas expressões diferentes ou diretamente relacionadas ao contexto da Revolução Francesa. Mobilize seus conhecimentos e realize as atividades propostas abaixo. A. Com suas palavras, elabore um verbete para cada uma das expressões a seguir. Assembleia dos Estados Gerais, queda da Bastilha, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vocês vão dizer, né, o que é cada um desses verbetes aí, né? Assembleia dos Estados Gerais, né, representantes dos 3 estados sociais franceses, convocado pelo rei em maio de 1789,
para debater a crise econômica do país e como solucioná-la. A queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789. A população de Paris invadiu a prisão política da Bastilha. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em agosto de 1789, foi um documento feito pelos revolucionários do Terceiro Estado, um marco para o fim do antigo regime. Tá? Letra B, escolha uma das expressões e crie uma tirinha ou história em quadrinhos para representar o contexto da Revolução Francesa ao qual se relaciona. Em data combinada com o professor, apresente a produção para a turma e aprecie as produções dos colegas. Então, isso aí, né? Vocês vão fazer esse trabalho, né? Da página 59, letra B, vocês vão fazer e vão postar no grupo, tá? Vocês podem postar ou no grupo ou mandar no meu privado, tá? Essa atividade da página 59, letra B, tá? Então, nós hoje ficamos por aqui e eu quero essa atividade que eu vou dar nota, é um trabalho para nota, tá? Para a próxima aula, beleza? Da semana que vem, tá certo? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Tchau, tchau.